Excelente dia, já começando nossa live. Hoje está um dia friozinho, mas o sol já está aparecendo. Glória a Deus. E vamos declarando que a nossa semana será a melhor semana das nossas vidas. Nós vamos ver o incrível de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Nós vamos declarar isso. E todo lugar de tristeza, de desânimo sair agora em nome de Jesus. E nós possamos acessar o ânimo e a alegria do Senhor. Amém? Então, nós devemos começar o nosso dia assim, já declarando coisas grandes, coisas poderosas. Porque sem Deus não somos nada, né? Dependemos dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 31 às vezes, todos os dias. Amém? Então, nós já vamos declarar que a presença do Espírito Santo está aqui, habitando em nós e dizendo, né? A adoração verdadeira é constante, é a vida, né? Nós devemos adorar o tempo todo, glória a Deus. Adorar é reconhecer quem é Deus. Davi traz a arca de Deus para Jerusalém, organiza os levitas para ministrarem continuamente ao Senhor. O povo oferece sacrifício e celebra com alegria. Davi entra num cântico de gratidão e louvor a Deus. A adoração constante é reconhecimento da grandeza de Deus. Então você está com dificuldade? Adore. Você está feliz? Adore. Você está sem saber o que fazer? Adore, sabe? E esses dias eu estava murmurando. Nossa, nem eu estava me aguentando. Sabe quando você fica murmurando? Que você, nem você se aguenta? Pois é, eu estava assim. E o Senhor falou exatamente isso, que nós devemos adorar. Mesmo que estivéssemos em deserto, situações desafiadoras, eu já declaro que todo deserto já saiu da nossa vida essa semana. Em nome de Jesus, nós vamos experimentar o tempo de abundância. Nós devemos adorar o Senhor. Amém? E a palavra diz assim, ó. O Espírito Santo traz discernimento sobre essa palavra. Trouxeram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda de Davi e te armaram. E te ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante a Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu todos em Israel, tanto homens quanto mulheres, cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho, né? E pôs alguns levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, Zacarias, e o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos, né? Amém. Também Benaía e Jaziel e os sacerdotes continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhes, salmodiai-lhes atentamente. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e sua força, buscai sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios, do juízo da sua boca. Vós, sementes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, e seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó confirmou o estatuto de Israel por aliança eterna, dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, que ama na vossa herança, para que eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo, e ninguém permitiu que oprimisse. Por amor deles, repreendeu o rei, dizendo, não toquem nos meus ungidos, e aos meus profetas não façai mal. Não toquem nos meus ungidos, nos meus profetas não façai mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai diante a sua salvação, contai-vos entre as nações da glória, entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e no mais temível que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus.
louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazer presentes, vinde perante a ele, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, e diga entre as nações: o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores e os bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai o Senhor, porque ele é bom, pois sua benignidade dura perpetuamente, dura para sempre. E diz: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos, livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que eternamente todo o povo diz: amém, louvor ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor, e Asaf, seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo lhe ordenara cada dia. E mais Obed-edom e seus irmãos, 78, e esse Obed-edom, filho de Geduntum, e Osa, deixou-os por porteiros, e deixou Zadok e sacerdotes dos irmãos sacerdotes, e os sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor, no alto está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente pela manhã e pela tarde, sobre o altar de holocaustos, e isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor, que está prescrito em Israel. E com eles Emã, Dutum, com trombetas e símbolos, para o que haviam de tocar com os instrumentos e de música do Senhor. Porém os filhos de Gedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Davi voltou para abençoar a sua casa. Aleluia, coisa linda, né? Glória a Deus, coisa linda. Então o que a gente tira de ensinamento aqui? A adoração vem além da música. Adorar é viver para Deus. Nós adoramos o tempo todo. Quando nós estamos em situações desafiadoras, e nós glorificamos. E quando nós estamos tristes, glorificamos. Quando nós estamos alegres, glorificamos. Quando nós tratamos bem aquele que nos tratou mal. Quando nós abençoamos aquele que vem falando palavras torpes. Então, assim, isso tudo vai trazendo adoração a Deus. Segundo, gratidão precisa ser constante. Davi, ele tem uma adoração contínua. Devemos cultuar um coração grato a Deus todos os dias. Terceiro, Deus ouve. Deus deve ser celebrado publicamente mostrar a nossa fé. Lembrar que Deus fez, fortalece a nossa fé. Memória espiritual fortalece a nossa fé. Deus é digno de toda adoração. Deus é grande, poderoso, fiel. Deus é, né? Então declare hoje comigo, ó, gratidão, meu amado, fiel, justo, lindo Deus. Gratidão, meu amado, fiel, justo, lindo Deus. Gratidão, meu amado, fiel, justo, lindo Deus. Porque Ele é o Deus que faz o sobrenatural, gente. Ele é o Deus que constrói o sobrenatural. Sem Ele nós não somos nada. Então continue adorando. Pode ter certeza que tua alma vai ficar leve quando você adora o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e seja uma semana de muita adoração. Adoração ao Senhor. Fique com Jesus.